A Comissão dos Transportes da Câmara Municipal de Bauru realizou uma reunião com técnicos e a presidência da Endurbe para discutir a planilha orçamentária do reajuste que está praticado a partir do dia 27 deste mês. Que foram discutidas algumas questões específicas do conteúdo da planilha. Que questões o senhor acha que podem ser eventualmente consideradas, se não agora, mas para um outro momento, em relação à questão das desonerações, por exemplo? Eu acho que inicialmente nós poderíamos começar citando que as empresas de ônibus, quando pediram o realinhamento, econômico-financeiro, elas colocaram o preço da passagem em 4,32 e 4,72 em dinheiro. Então, na hora em que se decide por um valor de 4,20, é bem abaixo do que elas mesmas solicitaram e comprovar através de suas planilhas aí. Através das nossas planilhas, eu acho que esse é um valor. O que eu vejo para o futuro, talvez seria uma desoneração, particularmente quando nós temos as 4 vans. Elas impactam o valor da tarifa. Essas vans foram criadas através de um TAC, Ministério Público, quando nenhum ônibus tinha plataforma elevatória. Hoje, 100% dos ônibus têm plataforma elevatória. Mas existe ainda uma lei municipal, um decreto regulamentador, isso impacta a tarifa em... é 8 centavos, mas é 8 centavos que muitas vezes, em vez de ser 4,10, é 4. Isso modifica bem. Eu acho que isso é algo que nós temos que estudar no futuro, fazer um recadastramento, principalmente desses usuários especiais, verificar realmente aqueles necessários. Não podemos tomar uma decisão abrupta, né? Mas eu creio que isso é algo que vai continuar. Outro detalhe importante, é muito crítico quando você fala de planilha GEIPOT, mas temos a planilha da NTT, né? A NTT é de 2017, em que validou 70%, 80% da planilha GEIPOT, então não tem muito o que sair. Mas nós estamos mandando no próximo mês técnicos, engenheiros, para fazer uma análise dessas novas planilhas, exatamente para aperfeiçoar o sistema. Porque a crítica não é no que a Endurbe calcula, a crítica é como são alimentados esses dados nas planilhas. Ninguém está duvidando de ninguém aqui. Então eu creio que com isso nós podemos evoluir, sim, não nesse momento, mas no transcorrer do ano nessas avaliações. Outra informação aqui é para a base orçamentária, para a comunidade entender que um percentual considerável dos subsídios dos transportes realizados pela Prefeitura em lei, os idosos e os estudantes até 18 anos, são arcados com o orçamento do município. Isso é importantíssimo. O município gasta hoje 5,5 milhões anualmente com os idosos de 60 a 64 anos e estudante, porque o estudante ele paga 50%, mas 25%, o outro 50% restante, 25% é pago pelo município e o outro 25% ele é no impacto da tarifa. Então é importante citar o seguinte, não existe tarifa gratuita. Certo? Qualquer tarifa alguém paga, ou é o sistema, através de um valor pequeno naquela tarifa, você está colaborando com aquele, ou é o próprio poder público. O município de Bauru hoje, então fala assim, ele tem hoje um impacto anual de 5,5 milhões em tarifas de ônibus. A preocupação da Endurbe em relação à já conhecida influência e impacto sobre o sistema dos outros meios de transporte alternativos, o Uber e outras inovações que são próprias da questão, apesar da crise, com uma redução no tempo já considerável do número de passageiros, considerando os últimos anos. Olha, nós estamos nos últimos anos, desde 2014, com uma redução dos passageiros usuários de ônibus. Nós tivemos do ano passado para esse ano 5,2 redução, no ano anterior foi 6. Isso impacta no preço da passagem, porque existe um cálculo de um nome bonito, chama IPK, né? Esse índice, na realidade, é o número de passageiros por quilômetro rodado. Quando você faz essa conta, o ideal é que dê 2,5. Quer dizer que o ônibus está razoavelmente cheio, mas não superlotado, e a empresa está recolhendo o seu custo com lucro a contento. Na hora que diminui isso,
esse IPK, que é o nosso caso hoje, está 2,08, isso impacta no preço da tarifa. A tarifa passa a ser um preço maior. Cada vez que diminui, porque o custo continua o mesmo. Na hora que você divide o custo mensal de uma empresa pelo número de passageiros, ele diminuiu, o preço da tarifa aumenta diretamente. Isso é algo que nós temos que analisar para o futuro, principalmente com os aplicativos hoje em dia, mas é uma realidade da nossa época e nós temos que analisar em cima disso. Por fim, uma proposta aqui, um anúncio já pelo Poder Executivo, através dos estudos da Endurbe, de extinção do Conselho de Usuários, em função de uma série de questões ponderadas aqui na reunião. Como ficaria, ou se existe um outro instrumento sendo discutido para fazer a discussão pública dessa questão? Esse Conselho do Usuário, ele foi criado há muitos anos atrás, através de uma lei, em que então nós temos vários atores, vamos dizer assim, e que não querem mais participar. Então, na hora que você manda o documento para solicitar, para indicar, simplesmente fala, ó, não desejo participar, não quero. Publicamos no Diário Oficial, de 20 membros, temos 7. E, mais importante, para que ele se reúna e delibere, apesar de que ele é uma deliberação, vamos dizer assim, é consultivo, né? Ele não é decisivo ou deliberativo. Precisam ter 10 membros. Desde 2015 não se consegue ter 10 membros. Publica no Diário Oficial, sai o decreto e tal. Provavelmente, nos próximos 15 dias, virá para essa casa, através do Poder Executivo, a extinção do Conselho, só que nós temos agora o Conselho de Mobilidade Urbana, com a Lei Federal de 2014, Lei Estadual e a Mobilidade Urbana de Bauru está nessa casa, inclusive a lei disso aí. Ele tem uma Câmara Técnica de Transporte Coletivo. Então, a nossa pretensão, com decisões, pode fazer emendas de vereadores e tal, é que essa Câmara passa a opinar sobre... Porque, na realidade, a Câmara não é só sobre... o valor da tarifa. É quando tem uma nova licitação, mudanças. É positivo quando você tem um conselho que realmente participe e opine de maneira construtiva. Então, eu acredito que vamos dizer assim, até o final do mês que vem, nós temos uma nova estrutura em cima disso daí. Obrigado ao presidente da Endurbe, Leclerc Teixeira, que conversou conosco sobre a reunião sobre a tarifa do transporte coletivo aqui na Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Bauru.